A verdadeira Red Pill. Para conseguirmos compreender a Red Pill, uma das maneiras mais fáceis se refere a compreender o que significa a Blue Pill. A Blue Pill, como o próprio nome diz, a pílula azul, ela tem uma simbologia da calma, da confortidão, da tranquilidade, tudo aquilo, até da paz, tudo aquilo que é oposto, é o oposto da Red Pill, que não é a Red Pill que nós costumamos escutar pela internet afora. Seguindo essa oposição da Blue Pill, nós temos a Red Pill, em que nós temos o desconforto, a dor até mesmo, a guerra, não é mesmo? Contrária à Blue Pill. E o que ideologicamente, hoje em dia, se tem em que a maioria das pessoas está em uma confortidão, em uma tranquilidade, e que, vamos ser sinceros, é tão difícil de sair, é quase impossível se não tiver alguma influência externa, qual é, ideologicamente falando, a ideologia que passa esses conceitos, essas ideias tão difíceis de se livrar, que você acaba entrando em uma, entre aspas, singularidade, que é virada, em volta de si mesma e acaba se tornando em um círculo, um Ouroboros, muito grande, de fato, um ciclo, porque ou um cubo negro, né? Que poderíamos dizer que é tão complexo de se livrar, porque vamos ser sinceros, essa Matrix não é qualquer Matrix. Ela foi criada por um intuito e por uma pessoa muito corrupta, talvez, corrompida, né? E essa pessoa não tinha as ideias perfeitas, digamos assim. Pelo menos não tinha as melhores das ideias. E essa é a Blue Pill. E a Red Pill é o que se opõe a isso, de certa maneira. Porque a Red Pill, ela vai em confronto desse azul, dessa tranquilidade, dessa confortidão, e se torna meio que uma guerra espiritual, em que as ideias se confrontam, principalmente as ideias tolas contra as ideias sábias, por causa que é um conhecimento muito mais primordial que a Red Pill tem do que a Blue Pill. A Blue Pill é algo mais focado na modernidade do que no passado, do que um conhecimento antigo. A Red Pill, por outra maneira, é algo muito mais antigo. Ela vem em um estado muito mais antigo, com histórias e mitos que condizem com a realidade, o que a Blue Pill não faz e não possui em sua essência. Claro que podem surgir algum, algumas coisas especiais, né?
algumas pessoas especiais que se diferem do resto, mas isso é tão mais complexo que se torna algo muito específico que não pode ser levado em consideração, porque a maioria das pessoas que acabam entrando nessa Matrix, nessa Blue Pill, elas realmente não fazem ideia do que estão realizando no momento que entram em algo tão malévolo e cruel e, sejamos sinceros, desgraçado. É algo desgraçado, é algo sem graça. Não tem nenhuma graça na Blue Pill. E não é essa Red Pill que odeia mulheres, essa Red Pill, sejamos sinceros. Para outro lado, essa Red Pill é falsa. É uma Matrix dentro de outra Matrix. Só que é uma outra Matrix diferente. As pessoas acabam tentando entrar na Red Pill e sem querer, querendo talvez, acabam entrando nessa Blue Pill, não é mesmo? Essa é uma maneira de observar. Agora já a história nos mostra que ah, existe um fator psicológico, algo muito sério que leva nessa Matrix, nessa ideologia de certa maneira falsa, por causa que ah, não é condizente com a realidade dos fatos que aconteceram. É uma fantasia, uma irrealidade, é uma história que não pode ser levada a sério. Se você leva a sério, você é somente uma criancinha, mas uma criancinha meio com um retardo não doente, né? Uma doença que te leva a isso, mas um retardo que você mesmo se coloca. E, de fato, se não compreende que isso é uma história, você acaba levando muitas coisas em consideração que estragam, influenciam de maneira péssima a sua psique, o seu psicológico, o seu espírito. É algo horrível, terrível que ocorre. Mas levando para outros assuntos, até mesmo, a Red Pill, por exemplo, essa caixa fora da caixa, ela demonstra não necessariamente a verdade dos fatos, mas ela está muito mais próxima, infinitamente mais próxima do que essa Matrix demonstra. A É uma caixa que pelo menos tem conteúdo, tem histórias, mitologias, tem uma narrativa muito boa, tem um povo, vários povos, aliás, vários sentidos para tu se guiar, que a Blue Pill não tem. Tem um sentido, mas é um sentido da morte, é uma pregação da morte. E aí eu revelo sobre o que realmente é a Blue Pill. Se tu conhece sobre Nietzsche, consegue entender sobre o que eu disse facilmente, muito facilmente. E terminando aqui esse vídeo, não caiam na história do vigário. Quem é o vigário? Bom, não confiem em todo mundo. Não confiem no que dizem. Não confiem nos seus salvadores. E muito menos não confie em quem se diz tão grande quando, na verdade, era só um mendigo hipster.